Hoje é segunda-feira, dia 11 de agosto do ano do Senhor de 2025. Nós estamos na 19ª semana do Tempo Comum e o trecho do Evangelho para este dia é de Mateus capítulo 17, versículos 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Eu quisera, antes de fazer o comentário desse texto, lhes fazer a seguinte recomendação, ou se quiserem, lhes dar o seguinte conselho. Por favor, não veja os nossos vídeos só como consumidores de conteúdo. Não há nenhum mal nisso, mas eu acho que não é a atitude que nossos comentários requerem. Veja esses conteúdos como pessoas que estão interessadas em compreender a sua própria vida, a vida do mundo, da nossa vida na igreja, à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Eu acho que essa postura condiz, ou seria mais condizente com o nosso propósito. Quisera lhes recomendar essa atitude. E por isso voltar a insistir que antes de ouvir esse comentário, leia uma, outra e outra vez ainda o texto, para poder você mesmo ter alguma compreensão do texto. Quiçá depois os nossos comentários farão mais sentido para você e para as pessoas a quem vocês encaminharem, não é? O link da nossa postagem no YouTube, no Instagram ou no Spotify. Eu agradeço se puderem ter essa postura. Eu não tenho interesse de vender conteúdo, só interesse de lhes ajudar. A primeira parte, vamos agora, espero que vocês compreendam bem a minha observação. Vamos agora passar a comentar o trecho do Evangelho de hoje. A primeira parte do Evangelho desse dia é o segundo anúncio da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Lembrem-se que nos Evangelhos sinóticos, esses anúncios são 3. A esse segundo anúncio da paixão, morte e ressurreição do Senhor, o evangelista observa que os discípulos ficaram muito tristes. São João, no seu evangelho, informa-nos que os discípulos ficaram perturbados e inquietos, razão pela qual Jesus os convida à fé. Crede em Deus, diz o Senhor, crede também em mim. A fé é o que permitiria aos discípulos de não sucumbirem diante da paixão e morte violenta do Senhor. A fé
É a graça que nos permite pisar em solo firme quando tudo parece desmoronar na nossa vida. Os discípulos ficaram muito tristes com o anúncio da morte de Jesus, dissemos acima. Quem não ficaria? Quem não ficaria? Jesus, que eles seguiam como mestre e Messias, era portador de palavras e gestos que aproximavam as pessoas de Deus e as libertava de tantos males, despertando nelas a fé na vida. A segunda parte do Evangelho de hoje é o episódio, próprio a Mateus, do imposto devido ao templo. A prescrição do tributo do templo cobrado, inclusive dos judeus da diáspora, se encontra no livro de Neemias, capítulo 10, versículos de 33 a 38, que os senhores e as senhoras poderão ler. Todo judeu do sexo masculino, adulto e livre, pagava a soma anual de 2 dracmas. Tal imposto não se impunha às mulheres, escravos e crianças. O templo possuía sua própria moeda para impedir que qualquer imagem idolátrica impressa na moeda entrasse no recinto sagrado, no lugar da habitação de Deus. Daí, a existência de cambistas no templo e aos arredores do templo de Jerusalém. A questão posta pelos cobradores de impostos do templo a Pedro sobre se Jesus pagava o imposto do templo, a qual Pedro responde afirmativamente, sim, paga, é na verdade uma questão posta aos cristãos. Os judeus convertidos ao cristianismo, essa é a questão. Os judeus convertidos ao cristianismo devem pagar esse imposto destinado a manter todo o necessário para a realização do culto no Templo de Jerusalém. Observemos que depois da destruição do Templo de Jerusalém, os romanos mantiveram a obrigatoriedade do tributo, o assim chamado fiscus judaicus, a ser pago ao Império Romano. Por isso, é possível que a questão do imposto devido ao templo tenha sido transposta para instruir os cristãos do final do primeiro século sobre pagar ou não pagar tal imposto, dada a pressão do Império Romano, que, como eu disse, manteve o imposto, mesmo estando destruído o Templo de Jerusalém. Já em casa, Jesus põe a Simão uma pergunta. Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estrangeiros? Pedro responde a tal questão imediatamente, dos estrangeiros. Completando a resposta de Pedro, Jesus diz, logo, os filhos são livres. A resposta de Jesus vai numa dupla direção. Em primeiro lugar, para instruir os discípulos em vista de uma orientação fundamental, qual seja, a relação com Deus não é mediada nem subordinada a qualquer taxa, a nenhum imposto, pois se trata de uma relação pai-filho, em que a gratuidade está no centro dessa mesma relação filial e paternal. Em segundo lugar, Jesus dá uma solução prática e realista. Pagar o imposto, uma vez que existe a obrigação do pagamento da taxa. O imposto ou a taxa a ser paga deve ser fruto do trabalho.
Esse é o sentido da moeda ser encontrada na boca do peixe. Não se trata de nenhum milagre, é simplesmente uma forma de dizer de que, de fato, a taxa a ser paga é fruto do trabalho. A interpretação, no entanto, não é tão fácil. Contudo, não é a indicação de algum milagre, como eu acabo de dizer, mas podemos conjecturar que é uma forma de dizer que o imposto deve ser pago com o fruto do trabalho. Nesse caso, a pesca, como dissemos, surpreende sobremaneira a clareza com que Jesus trata as questões da vida cotidiana, clareza e objetividade, com senso de realidade, a capacidade que ele tem de distinguir nas situações da vida o que é de Deus e o que não é de Deus, o que compete a Deus e o que compete somente ao ser humano. A palavra do Senhor ilumina e dá segurança aos discípulos no modo como eles devem agir e se comportar, sem, contudo, coagir a liberdade dos discípulos. Fomos criados livres e com capacidade de poder discernir as questões da nossa existência. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.